Hoje nós vamos falar um pouco sobre insuficiência familiar. A insuficiência familiar, denominada um dos gigantes da geriatria, né, dos 7 gigantes da geriatria, ela tem afetado idosos e institucionalizados ou não. Para falar um pouco sobre insuficiência familiar, nós vamos agora refletir um pouco do que é a família. Então, a família ela é considerada o primeiro grupo humano organizado num sistema social. Então, a família ela é a base da sociedade. A família pode ser definida como um conjunto de pessoas ligadas ao laço parentesco, à dependência doméstica, às normas de convivência. Pode ser também um grupo que reside na mesma unidade domiciliar ou sozinha. Então, a família ela está representada por grupos. E a mudança sociodemográfica e culturais, o aumento da longevidade das pessoas, a redução da taxa de fecundidade, o aumento da participação da mulher no trabalho, no mercado de trabalho, a valorização do individualismo e os conflitos intergeracionais ao longo dos anos repercutiram muito na configuração familiar e, consequentemente, nessa fragilização do suporte familiar. Então, a transição do estado adulto para a velhice é um processo que gera novas demandas. E entre essas demandas, nós vimos a necessidade de maior apoio familiar, com a principal função de garantir ambiente confiável e seguro no qual a pessoa idosa possa se manter autônoma, independente e ativa. Então, para que essa pessoa idosa possa se tornar autônoma, independente e ativa, ela precisa de um maior apoio familiar. E a insuficiência familiar, ela se evidencia quando a função da família ela está comprometida. Então, afetando essa capacidade de acolhimento às pessoas com menor autonomia, que historicamente depende do apoio e do cuidado familiar. Então, quando eu falo que essa evidência, essa função da família está comprometida quando a capacidade desse acolhimento está afetando a pessoa com menor autonomia dentro do seio familiar, eu estou falando não só de idoso, eu estou falando das crianças, né? Eu estou falando dos portadores de necessidades especiais. Então, há um grupo que precisa desse melhor, desse maior acolhimento. E aí, onde se instala, quando não tem a família, se instala a insuficiência familiar. A insuficiência familiar ela é considerada um dos 7 gigantes da geriatria e está diretamente ligada aos relacionamentos humanos. Então, por isso, se faz necessário, né, a gente falar sobre isso, mobilizar profissionais de saúde, mobilizar a sociedade, mobilizar as famílias, os cuidadores dessas pessoas que precisam desse apoio, para que mostrar esse risco, né? Para que essa insuficiência familiar ela seja vista de uma forma que possamos ajudar a quem está precisando. Para falar de gigantes da geriatria, a gente vê que existem 7 gigantes da geriatria. A incapacidade cognitiva, a instabilidade postural, a imobilidade, a incapacidade comunicativa, a incontinência e a iatrogenia. E, por último, nós vemos a insuficiência familiar. Em geriatria, quando se pensa em gigante da geriatria, as pessoas pensam logo nas 5 primeiras, né? As 5 primeiras,
a cognição, a postura, a imobilidade, a incontinência, a iatrogenia, mas também temos que pensar com carinho, com cuidado sobre a incapacidade comunicativa e a insuficiência familiar, porque essa que vem causando, né, esses males dentro da família. Então, essa insuficiência familiar, ela encontra terreno fértil quando existem elementos definidores. E quais são esses elementos definidores? São o baixo apoio social e o vínculo familiar prejudicado. Também a vulnerabilidade social da família, que essa vulnerabilidade ela é provocada pelo desemprego, pela dependência do álcool e drogas, por vínculo ou desgaste com problemas da família moderna, né? A família contemporânea, com a valorização dos bens materiais, o fortalecimento do individualismo entre os familiares, a perda dos valores e autoridade e do respeito entre outros, né? Existem outros, mas outros elementos definidores que causam essa insuficiência familiar. Eu estou trazendo esses, principalmente o baixo apoio social que está vinculado à família e também a vulnerabilidade social da família, provocada pelos elementos que citei. Então, quando a família não tem condições psicológicas, né, nem mesmo psicológicas e sociais, e nem mesmo recursos financeiros ou humanos para cuidar do seu familiar idoso, este fica exposto a situações de morbidade, podendo prejudicar as condições de vida e, consequentemente, levá-lo à separação dos seus familiares. E, consequentemente, se instala aí a insuficiência familiar. Então, a família é um dos elementos fundamentais para o bem-estar biopsicossocial e a ausência da família ela é capaz de desencadear ou perpetuar a perda de autonomia e independência do idoso. Quando se perpetua a perda de autonomia e a independência, a perda da independência do idoso, aí se instala a insuficiência familiar. E isso é muito importante nós pararmos para refletir que a família ela é suficientemente um veículo onde podemos, né, onde estamos compactuando com todos. E a família ela é a principal esfera da sociedade para apoiar os seus descendentes, os seus familiares. É na família que vamos procurar o apoio moral, social, e quando esse apoio ele se ausenta, então é onde se instala a insuficiência familiar, é quando se instala o retrato da insuficiência familiar, que é a solidão, o isolamento, o abalo emocional. Então os idosos eles ficam totalmente vulneráveis e com essa insuficiência familiar, eles se sentem sozinhos, isolados e emocionalmente abalados. Então, que possamos refletir hoje, a nossa reflexão hoje é que possamos estar observando, que possamos estar orientando os cuidadores, os familiares de idosos, né, para que possamos estar ajudando, apoiando cada um. Muito obrigado pela atenção.